forma, tá? Esse procedimento de pedir autorização é normal da pesquisa, tá? Tudo que a gente fizer, quando vocês fizerem entrevista ou questionário, vocês têm que fazer esse procedimento, né? Pedir autorização para a pessoa. Posso gravar? Posso pedir esse consentimento para gravar? É... Posso fazer uma outra pergunta? Então sempre você tem que ter esse procedimento, tá bom? E a metodologia, gente, você vai escrever o passo a passo de como você fez a sua pesquisa. Início, meio e fim. Eu escolhi esse tema, dizer o porquê você escolheu esse tema, quais métodos você utilizou, né? Olha, você escrever isso aqui. Você definiu qual o problema, como que você fez a revisão da literatura, como você fez a formulação da hipótese, como você fez a escolha dessa metodologia e o levantamento de dados, né? Esse levantamento de dados não é para agora, tá, gente? Esse levantamento de dados. Isso aqui é para depois, no TC2. O que vocês vão fazer até esse momento, até a escolha da metodologia, tá? Mas depois, vocês vão trabalhar essa questão aqui, da análise dos dados, levantamento dos dados, né? A gente vai aprender a fazer levantamento de dados, sim, tá? Análise desses dados, a conclusão, que é a última parte do trabalho de vocês, do artigo ou monografia, e a divulgação dos resultados, né? Que é a publicação em revista científica, conferência. Então, vocês vão ficar comigo até aqui, tá? Até aqui que a gente vai trabalhar. No entanto, a gente vai aprender a fazer esses outros procedimentos. Por que a gente vai aprender, gente? Vocês vão precisar, para o desenvolvimento do TC2, e também vocês vão precisar escrever como é que vocês vão levantar esses dados e fazer análise desses dados na metodologia. Então, vocês vão escrever isso aqui tudinho, dizer passo a passo na metodologia. Então, é importante a gente entender como é que funciona essas etapas principais da metodologia, tá bom? Levantamento dos dados. Como é que você vai fazer esse levantamento dos dados da sua pesquisa? Então, o levantamento dos dados é uma etapa crucial para qualquer pesquisa ou processo de tomada de decisão. A sua importância pode ser destacada por vários motivos. O levantamento dos dados ele permite a fundamentação das decisões, identificação dos padrões e tendências, validação das hipóteses. Então, aquela hipótese que você desenvolveu, por meio do levantamento dos dados, você já fez um referencial teórico, você vai confirmar ela ou não. Você vai dizer se ela é verdadeira ou falsa, ou se a pergunta que você fez nessa hipótese ou afirmação, você vai confirmar se aquilo que você afirmou é correto ou não. Você vai fazer o diagnóstico dos problemas por meio desses dados. Você vai fazer o desenvolvimento de estratégias. Isso que é legal do administrador. Vocês vão propor ações que possam melhorar, né? Mas para vocês propor essas ações, vocês precisam desses dados, dessas informações. Além disso, esses dados eles permitem monitoramento da avaliação e transparência da prestação de contas, né? Além de melhorar a inovação de forma contínua da organização. No entanto, na pesquisa a gente vai utilizar só até aqui. Mas vocês como administradores, futuramente, vocês vão precisar levantar dados para outras questões, para outras análises, né? Principalmente na gestão de pública, né? Que precisa muito de transparência, de monitoramento, né? Para melhorar cada vez mais os processos. Então, é importante sempre o levantamento de dados em vários sentidos, não só na pesquisa, como também na gestão pública, tá bom? Levantamento de dados, técnica de coleta de dados. Existem algumas técnicas importantes que vocês vão utilizar durante a pesquisa. Isso vai depender de cada assunto que vocês forem abordar. Nós temos as entrevistas, né? Que é o método de coleta de dados por meio de perguntas diretas ao entrevistado. E pode ser realizado presencialmente ou por videoconferência. Olha que legal, antigamente você só podia fazer entrevista presencialmente. Você precisava se deslocar para o local do entrevistado. Hoje não, você consegue marcar uma entrevista
por videoconferência, né? Então, a entrevista é um método bastante utilizado, né? Por ser um método que permite você deixar o entrevistado, a pessoa que está sendo pesquisada livre para se expressar de forma livre, e por ser uma análise subjetiva, né? Não objetiva. Você coleta informações qualitativas para a sua pesquisa, né? Você coleta informações não em números, mas em palavras, em frases, em posições que a pessoa entende sobre aquele assunto. E existe dois tipos de entrevistas: a estruturada, né? Onde o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido. Se eu fosse aconselhar vocês, eu ia dizer para vocês fazerem uma entrevista estruturada, para você já levar as perguntas que você vai fazer para o entrevistado. Ah, professor, mas eu não sei quais perguntas eu vou fazer para o entrevistado. Você sabe, sim. Você fez o referencial teórico. Você fez no referencial teórico, ele te dá perguntas que você pode estar fazendo para a pessoa que vai ser entrevistada. Então, o que eu aconselho vocês? Que já façam um roteiro. Quando vocês forem marcar a entrevista, também vocês podem encaminhar esse roteiro já para a pessoa que vai ser entrevistada. Não tem nenhum problema ela já ter esse roteiro, tá? E as perguntas feitas ao indivíduo são pré-determinadas. O motivo da padronização é obter dos entrevistados respostas às mesmas perguntas, permitindo as respostas sejam comparadas, tá? Quando você faz perguntas para mais de uma pessoa, né, nessas entrevistas, você vai comparar essas respostas para chegar a um padrão, uma tendência, tá? Pesquisa não estruturada. O entrevistador introduz perguntas que não estimulam o entrevistado a discorrer de forma subjetiva e profunda sobre o fato ou fenômeno. Em geral, as perguntas são abertas e pode ser respondida dentro de uma conversa informal. Ou seja, você marca uma entrevista, vai lá, você não tem um roteiro. Então você não sabe nem o que perguntar. Essas perguntas, geralmente, você vai chegar lá, vai dizer: oi, tudo bem? Como é que é a tua família? Não. Nessas entrevistas você tem que ser objetivo, você tem que chegar lá pré-determinado. Eu quero essas respostas aqui. Então, quando vocês fizerem, se você for trabalhar com entrevistas, já faça o roteiro estruturado de quais perguntas vocês vão fazer para o entrevistado, tá? Eu não aconselho utilizar isso aqui. Eu aconselho utilizar já um padrão já pré-estabelecido e envie para a pessoa que vai ser entrevistada para ela saber quais perguntas ela vai estar respondendo. Professor, mas ela não vai, ela vai manipular? Não. Às vezes ela vai atrás até de informações melhores para vocês, dados mais consistentes para ela dar uma resposta melhor, entendeu? Então é importante sempre vocês fazerem de forma estruturada e enviar também o roteiro para que a pessoa possa se preparar para a entrevista, tá bom? Vantagens e limitações da utilização da entrevista. Vantagem, né? Possibilidade de utilização de qualquer segmento social. Você pode entrevistar desde o presidente da república ao presidente do bairro, né? Então ela permite você entrevistar qualquer pessoa, desde que a pessoa atenda a você, né? A gente sabe as dificuldades de entrevistar uma pessoa hoje em dia, né? Mas geralmente, eu até estava conversando isso com a Aldai, né? Sobre essa dificuldade de você conseguir acesso às pessoas que elas têm medo de formar. Mas mais na frente a gente vai mostrar como a gente se apresenta numa pesquisa. Você vai chegar lá com o ofício, dizer que o objetivo, dizer que esses dados não vão ser divulgados nomes. Então tudo isso você tem que ter esse cuidado na hora que você está convidando alguém para fazer a entrevista, né? Então permite flexibilidade na obtenção dos resultados, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer alguma pergunta, né? Às vezes você faz uma pergunta, não ficou claro para o entrevistado, né? E você pode esclarecer melhor o que você está querendo a resposta. Ou às vezes o entrevistado não dá aquela resposta que você gostaria que fosse, né? Que você para a sua pesquisa. Então você pode melhorar ainda mais a pergunta, né? Então ela permite essa flexibilidade.
Permite a obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais e que sejam relevantes e significativos e permite que os resultados sejam quantificados e submetidos a tratamento estatístico, né? Então, essa que é a vantagem da utilização da entrevista, essa flexibilidade, essa obtenção de dados subjetivos, né? E de análise qualitativa. Limitações, gente. Apresenta uma forte tendência do entrevistador em alguns tipos de entrevista, pois considera sua experiência e habilidade. Além disso, pode ocorrer do entrevistado ser influenciado consciente ou inconsciente pelo entrevistador. Então, quando você entrevistar alguém, você tem que tomar esse cuidado para não influenciar nas perguntas o entrevistado, tá? Você tem que ter esse cuidado para não... Porque se você influenciar, você vai estar de forma, entre aspas, manipulando o resultado da tua pesquisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E às vezes, não tendo esse cuidado, existe essa limitação na questão da entrevista. Mas é um método bastante utilizado pela academia, principalmente estudo de casos, né? Que a maioria de vocês vão estar fazendo estudo de casos, então eu acredito que a maioria deva utilizar a entrevista. Recomendações. Você tem que ter uma relação amistosa, sem debate de ideias. Se a pessoa falar, eu gosto de político C, B, W, Y, você não tem que dizer para ela, não gosto. Eu não gosto dele por isso, isso e aquilo. Não. Você tem que deixar fluir a conversa. Você tem que deixar ela falar o que ela quiser. Se ela falar a maior besteira do mundo, deixa. É uma entrevista. Você tem que coletar dados que possam melhorar essa coleta. Então você tem que tem uma relação amistosa, sem debater nada. Por que você não faz isso? Não, você não tem que perguntar isso. Você tem que deixar ele falar as ideias que ele está pensando, né? Não demonstrar insegurança ou admiração excessiva. Às vezes a gente admira muito uma pessoa, né? E a gente acaba tendo a oportunidade de entrevistar essa pessoa, né? E a gente acaba ficando nervoso ou não para de olhar para aquela pessoa, né? Ou isso você não pode demonstrar numa entrevista, tá? Buscar um clima natural, aqui que eu falei para vocês, deixar as questões fluam naturalmente, né? Deixa o cara livre, deixa o cara falar, deixa ele se expressar da forma que ele quiser, não interferir na resposta da pessoa, tá bom? Mostrar objetividade. Você não vai fazer uma entrevista de perguntas de uma roda de amizade, de família. Como é que vai essa família? Teus filhos, tua mulher, como é que vai teu casamento? Não, você tem que ser objetivo. Você tem que fazer perguntas que melhorem dados para a sua pesquisa, que vão contribuir para a sua pesquisa, tá? Encorajamento no entrevistado. Você tem que ter um certo encorajamento para estar ali, né? Para fazer as perguntas. Às vezes, algumas perguntas podem deixar a pessoa desconfortável, mas você tem que ter esse encorajamento, né? De estar aí para entrevistar e coletar as melhores informações possíveis. Capacidade de síntese, anotações. Isso aqui vocês podem anotar lá na hora alguma coisa, mas o que eu aconselho vocês? Que sempre gravem, né? Pedindo permissão. Doutor fulano de tal, hoje é dia 10 de 8 de 2024, às 14 horas, estamos iniciando a entrevista, gostaria de pedir sua permissão para gravar a entrevista. Posso? Aí ele vai dizer sim, pode gravar. Aí você começa a gravar, tá bom? Peça permissão para bater fotos, né? Peça permissões para outras ações, né? Então sempre peça permissão, seja sempre amistoso ou amistosa, tá bom? Deve ser utilizada quando o número de sujeitos for pequeno. Você não vai fazer entrevista com 20, 10, é muita gente. Você vai fazer entrevista quando o número de sujeitos for pequeno. Eu aconselho no máximo 3 ou 2, porque já é muito. Porque quando você vê
uma entrevista dura mais ou menos de 20 a 30 minutos. Mas quando você for transcrever essa entrevista, você vai sentar. Existem programas que fazem a transcrição, mas não é 100% confiável. Eu aconselho vocês sentarem e fazer a transcrição manual mesmo, tá? É o conselho que eu dou para vocês. Porque às vezes, quando você joga nessas IAs, nesses programas, acontece alguns ruídos. É natural isso. Então, você vai ver que isso demora um tempo. Você vai passar ali 4, 5 horas sentado só transcrevendo os dados, né? Para sua análise. Outro tipo de coleta de dados, né? Técnica. Questionário. É um instrumento de pesquisa composto por uma série de perguntas previamente definidas. Aqui você já tem que definir, tá? Ah, professor, mas onde também no referencial teórico. Você tem que definir essas coisas tudo no referencial teórico, gente, que vocês levantaram, tá bom? O referencial teórico serve para isso, para dar um norte de quais perguntas, quais direcionamentos vocês podem estar fazendo nesses questionários ou entrevistas, tá? Deve ser respondido sem a presença do pesquisador, ou seja, você não precisa estar ali, você pode passar de forma online, aplicar de forma manual também para as pessoas, você não precisa estar aí presente, tá? Tipos de questionários. Questões abertas. Permite o respondente maior liberdade na resposta, usando linguagem própria, e emitir opiniões. Possibilita investigações mais profundas e precisas. Entretanto, apresenta a dificuldade de ser tabular e tratar respostas, né? Questões fechadas. Apresenta alternativas, fixa, ou seja, respondente escolhe a resposta entre as opções de múltipla escolha. Nesse caso, que oferece ao pesquisador maior facilidade de tabulação da resposta, exige um maior cuidado na formulação de perguntas. Deve ser feita de uma forma neutra, não induzindo a resposta. Acho que a maioria aqui já respondeu questionários, né? Eletrônicos. Alguns com perguntas fechadas, que é só sim ou não. Qual o seu grau de satisfação? Ele põe uma escala lá de 1 a 5, de muito satisfeito, satisfeito, ótimo, excelente, né? Então é mais ou menos esse o questionário que vocês vão fazer. Se eu fosse aconselhar vocês, eu aconselharia vocês fazerem perguntas mistas, tanto com questões abertas como questões fechadas. Por quê? Isso permite você qualificar essa pesquisa. Por mais que você não tenha feito uma entrevista, mas aqui você, nas perguntas abertas, você dá uma maior flexibilidade para a pessoa responder de uma forma que ela queira, né? Uma liberdade maior. Nas perguntas fechadas, não. Você não dá uma liberdade para ela responder. Você vai dar ali só umas opções para ela marcar. Então, eu aconselho vocês a utilizarem sempre os métodos, a questões mistas, né? Para estar aplicando esses questionários. E também não faça um questionário muito longo. A pessoa não gosta de responder. Isso é normal. Às vezes você Professor, questiona. Oi, pode falar, Saulo. É o Saulo? exatamente, sempre recebo acadêmicos, né, na entrevista, tem umas perguntas muito longas mesmo, né? O o entrevistado que realmente percebe. Só que aí eu respondi, né? Muitos acadêmicos procuram, né, para estudo de casos, né, aí aqui na Unifap, o campus binacional, então a gente exatamente isso que você falou, né? Perguntas muito longas, né? Aí eu percebo isso, mas faço, faço minha entrevista, respondo tranquilo. Tipo assim, tu faz por fazer, né? Exatamente. É exatamente isso que a gente não. Por isso que o questionário não pode ser muito longo. E as perguntas que tem que ser aquelas que vão ajudar mesmo você, essas perguntas abertas, a ajudar você na tua pesquisa, né? Às vezes a gente faz perguntas que a gente nem vai utilizar nos nossos dados, né? Na nossa tabulação. Então, faço questionários pequenos e não muito longos. Se eu fosse aconselhar vocês, eu aconselharia fazer umas 3 ou 4 perguntas abertas e dependendo do que vocês vão perguntar, umas 10, 12 perguntas fechadas, tá bom? Mas depois, quando vocês forem desenvolver o questionário, ou entrevista, roteiro, o que vai ajudar vocês a desenvolver, como eu falei, é o referencial teórico de vocês, tá?
Não adianta vocês tirarem da cabeça de vocês não, ou da experiência. Vocês podem tirar da experiência de vocês, claro. Mas o que vai ajudar vocês a dar um norte nessas perguntas é o questionário, é o referencial teórico que vocês levantaram, entendeu? Por isso que é importante muita leitura para vocês elaborarem essas questões que vocês irão perguntar, tá legal? Vantagens e limitações da utilização do questionário. Vantagem, eficiência, né? Permite coletar dados de muitas pessoas em pouco tempo, né? Custo-benefício, geralmente são menos dispendiciosos do que a entrevista de grupos focais, né? Grupos focais vocês não vão utilizar agora. Grupos focais vocês vão utilizar lá para o mestrado, doutorado, né? Eu gosto muito de trabalhar com grupos focais, mas não é o caso de vocês agora, tá bom? Então, ele não exige custo, né? Então, você não precisa se deslocar, você não precisa utilizar recurso financeiro para fazer o questionário, né? Análise simplificada. Perguntas fechadas facilitam a análise estatística, né? Anonimato. Pode incentivar respostas mais sinceras, especialmente em temas sensíveis, né? Olha aí, a questão Aldai, aquela questão do anonimato, né? Então, às vezes, o questionário pode ajudar nessa questão. Tem essa vantagem, né? E permite, gente, você fazer essa pesquisa a nível de Brasil, né? Coletar a nível de Brasil, dependendo do teu objeto de pesquisa. Você não fica limitado só ao estado do Amapá. Até entrevista, você consegue fazer uma pesquisa a nível de Brasil, né? Mas isso não é agora para vocês, tá? Por isso que eu pedi para vocês delimitarem bem o tema de vocês, bem delimitado mesmo, a um local específico. Mas futuramente, eu acredito que muitos queiram seguir a carreira acadêmica, chegar no mestrado, chegar no doutorado, né? No pós-doc. Vocês vão ver que é possível e é mais exigência que vocês façam uma pesquisa regional, uma pesquisa estado, uma pesquisa Brasil, uma pesquisa mundo. Isso é normal no mestrado e doutorado, né? Eles exigem isso de vocês. E hoje, com o avanço da tecnologia, é possível, né? Fazer essas pesquisas. Mas, claro que a gente não vai exigir isso de vocês. Vocês estão fazendo uma graduação. Vocês estão iniciando. Muitos aqui é a primeira graduação. Então, vocês estão iniciando a academia. Vocês vocês não estão, vamos dizer, expertos ainda em pesquisa. Vocês vão se tornar expertos ainda, tá bom? Limitações. Bom dia, professor. Pode falar, querido. Deixa eu tirar uma dúvida. Esse levantamento de dados, ele fica tudo na metodologia, né, professor? Exatamente. Mas isso daí vai ser só para o TCC2? Não, peraí. Deixa eu te explicar melhor. O levantamento de dados faz parte da metodologia. Na metodologia, você vai dizer qual técnica você utilizou para levantamento de dados. Entrevista, questionário, né? Mas o levantamento de dados já faz parte dos resultados. Você vai levantar esses dados, você vai ter esses dados, você vai triangular esses dados com o teu referencial teórico e você vai conversar, né? Nos resultados e depois vai chegar numa conclusão. Você vai utilizar esses dados levantados na tua discussão, tá? A metodologia, o que é a metodologia, como eu falei no início, né? É você dizer o teu passo a passo. Como você iniciou, qual técnica você está utilizando, qual problema você está respondendo, qual técnica de pesquisa você está utilizando. Então, a metodologia é um passo a passo de como você fez sua pesquisa. Você vai dizer um passo a passo, entendeu? O levantamento de dados faz parte da metodologia, mas você vai utilizar ele já na discussão. E você não vai utilizar, não é agora, tá? Mas eu preciso explicar o que é o levantamento de dados para vocês, porque você precisa colocar na sua metodologia. Eu utilizei o questionário, né, para coletar as informações. Irei utilizar, você vai utilizar no futuro, tá? No teu pré-projeto. Já quando você estiver no artigo ou na monografia, eu vou dizer utilizou-se o método questionário por isso e aquilo, entendeu?
Por isso que eu preciso explicar para vocês o que é esse levantamento de dados, porque você vai colocar lá na tua metodologia. Deu para responder, Elielder? Mas nesse caso, a gente já vai montar a metodologia no pré-projeto, é? Já vai montar a metodologia. A metodologia vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo, Elielder. Por quê? Você vai dizer só como é que você vai fazer a tua pesquisa. O que você vai utilizar para fazer a tua pesquisa. Qual o teu tipo de pesquisa, se é descritiva ou exploratória. É só isso. É a parte mais pequena da tua monografia ou artigo. Tá? Mas ela tem que estar bem consistente. Ela não pode ser escrita de qualquer forma. Né? Você vai dizer o início, meio e fim da tua pesquisa. Como é que você realizou a tua pesquisa, entendeu? Deu para entender? Ah, sim, entendi. Eu pensei que metodologia seria também os fatos. Não. Os fatos, os teus dados, o que tu coletou, é tudo na discussão, tá? É aquela conversa, né? A triangulação dos dados, referencial teórico e dados coletados. Aí você vai conversar, fazer essa triangulação dos dados. Eu identifiquei. Como é teu tema mesmo? O teu tema no na FUNAI, né? Gestão ambiental e sustentabilidade na administração pública na FUNAI. Vamos dizer que no referencial teórico identificou que tem pouco investimento em relação à gestão, né, da FUNAI sobre o meio ambiente. Você identificou isso no referencial teórico. Aí vamos dizer que você fez uma entrevista com o gestor. O gestor falou que existe pouco investimento, é quase zero. Aí você vai bater. Segundo o entrevistado 1 afirmou que existe pouco investimento. Isso vai ao encontro do que o fulano de tal, autor fulano de tal falou que... Então você vai conversar com os teus dados, entendeu? Isso já na tua discussão, não é na metodologia. A metodologia tu vai dizer como é que tu coletou esses dados, como é que tu fez análise desses dados, entendeu? Deu para entender? Sim, professor. Então vamos lá. Limitações. Limitação de profundidade. Pergunta fechada pode não captar nuances, né? O que você está querendo. Ou detalhes importantes, né? Como na entrevista. Baixa taxa de resposta. Olha aí, Saulo. Questionários auto-administrados podem ter taxa de resposta reduzida, né? As pessoas respondem, não querem responder, né? Então você corre esse risco, né? Tem esse risco. Interpretação ambígua. Perguntas mal formuladas, olha só, por isso que vocês têm que formular bem a pergunta de vocês, tá, gente? Pode ser interpretado de forma indiferente pelo respondente, ou seja, você pode coletar informações que vão fazer você realizar a pesquisa, mas não vão ser a verdade, não vão ser o fato de verdade, né? Falta de flexibilidade. Uma vez aplicado, o questionário não pode ser ajustado ou adaptado em tempo real. Então, ele não permite você... eu me esqueci disso. Aí você vai lá, adapta, você não vai ter a resposta de volta que você gostaria, né? Então, igual como a entrevista permite, né? Então, ela é um pouquinho, tem essas limitações, né? Só que ela permite um número maior de respondentes. O que é que eu aconselho vocês? Né? Aplique o questionário a todo mundo do teu universo ali, que tu beneficiário, gestor, aplica para todo mundo, tá? Você pode fazer questionários diferentes para gestores, para beneficiários e para quem trabalha lá, né? Para os técnicos que trabalham você pode fazer formulário diferente ou um único formulário, aplica para todo mundo. E as entrevistas, entrevista os gestores principalmente e aqueles que você acha mais interessante, né? 1 ou 2 no máximo, 2 no máximo, gente, não passa disso, ou 3. Veja, porque é muita informação, mas eu vejo que o questionário vocês podem aplicar a todos os envolvidos, né? Tanto os beneficiários como os gestores, tá bom? Questionário, recomendações. Defina claramente os objetivos, né? Tenha clareza sobre o que deseja investigar, para garantir que as perguntas sejam relevantes e focadas, né?
Seja claro e conciso. Use linguagem simples. Não utilize linguagem que as pessoas não entendem, né? Evite termos técnicos ou ambíguos, para garantir que todos os respondentes compreendam as perguntas. É o famoso utilize pergunta, linguagem popular. Por mais que seja uma pesquisa acadêmica, né? Às vezes a pessoa não entende certos termos, né? Por exemplo, se você perguntar para eles o que você acha da matriz Canvas, o cara às vezes não sabe o que é um Canvas, né? Ou o que você entende, o que você utiliza a matriz SWOT. Aí o cara não sabe o que é SWOT, a não ser que você lá embaixo põe uma nota. Matriz SWOT utilizada, mas o cara não vai parar um tempo para ler aquilo ali, né? Você pode utilizar perguntas assim: quais técnicas dessas abaixo você utiliza para otimizar a gestão da sua organização? Aí você coloca lá as estratégias, né? Canvas, aí ele vai marcar. Mas seja claro e conciso e com perguntas que eles possam entender, tá, gente? Equilíbrio, perguntas abertas e fechadas. Faça equilíbrio, não faça mais perguntas fechadas do que abertas, tá? Tenta fazer esse equilíbrio. Combine perguntas que permitam respostas específicas para a sua pesquisa com outras que explorem opiniões, detalhes, criando um questionário mais completo, né? Como eu falei para vocês, não utilize só perguntas fechadas e nem perguntas abertas. Utilize os dois, tá? Os dois. E tenta fazer esse equilíbrio, como eu falei ali. Eu dei um exemplo ali. Utilize umas 3, 4 perguntas abertas e umas 10, 12 fechadas, né? Que ainda eu acho muito, mas depende de cada pesquisa, né? Depende dos dados que vocês precisam coletar. Não é eu que vou dizer isso. E quem vai falar isso é o referencial teórico de vocês e o objetivo que vocês pretendem alcançar, tá bom? Realize um pré-teste. Faça um teste consigo mesmo. Envia, receba o formulário e veja se está funcionando, tá? Antes de começar a aplicar. Respeite o tempo dos respondentes. Mantenha o questionário curto e direto. Aquilo que a gente conversou, Saulo. Para evitar desistências e garantir maior taxa de resposta. Às vezes você faz um questionário de... Eu já vi questionário, gente, de 10 páginas, para vocês terem uma ideia. Eu, quando cheguei na 5ª página, eu quase desisto, porque eu vi ali que tinha perguntas que não tinha... nem ia ajudar o cara na pesquisa dele, entendeu? Então, tenta fazer questionários curtos e que possam ser mais diretos para a resposta do que você está precisando, né? Garanta anonimato e confiabilidade. Isso aqui é muito importante. Quando vocês aplicarem o questionário, mais na frente a gente vai ver. Vocês têm que dizer, fazer um preâmbulo, né? Dizendo o que é a pesquisa, o objetivo, o que ela vai contribuir e dizer que vai garantir o anonimato e a confiabilidade dessas pessoas que vão participar, tá? Então isso é muito importante na pesquisa. Você não pode divulgar quem forneceu essas informações, tá? Até porque você vai pegar um termo de consentimento para a pessoa assinar. Ou marcar, se for questionário. Mas se você for entrevistar, você vai ter um termo de consentimento. Onde o entrevistado assina e você assina. E você vai entregar uma cópia para ele e uma que fica com você. Caso você divulgue as informações, você pode ser processado por essa pessoa. Informações não, quase você divulga o nome da pessoa, entendeu? Então muito importante isso na pesquisa, tá, gente? Muito importante mesmo. E ainda mais quando se tratar de administração pública, professor. Exatamente, né? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mais na frente a gente vai falar sobre ética na pesquisa, a gente vai ver que isso é muito importante, tá? Use uma introdução clara, olha, aquilo que falei para vocês. Explique brevemente o propósito do questionário, quanto tempo levará para ser completado e como os dados serão utilizados, tá bom? Escolha a plataforma adequada. Se for online, escolha uma plataforma que seja acessível e fácil de usar por todos, né? Não vai escolher uma plataforma difícil de usar, tá? Mais na frente a gente vai mostrar quais meios vocês podem estar utilizando para fazer um questionário, tá bom? E a técnica observação, né? Eu acredito que não é o caso de vocês, mas é importante vocês conhecerem o que é essa técnica aqui, tá bom?
É uma técnica que o pesquisador ele vai estar ali, né, no meio, né? Ele vai ser o entrevistador. Ele vai ser o entrevistador meio ou meio entrevistador. É o método que consiste o posicionamento do investigador no meio a ser conhecido, evitando o máximo possível de influência recíproca. Ou seja, ele vai só observar e não vai influenciar ninguém. Ele vai só estar ali observando, entendeu? Fazendo anotações. A observação seria uma solução para o estudo de fenômenos complexos, quando se pretende realizar análises descritivas e exploratórias. Ou seja, quando se tem o objetivo de obter generalização a partir de um fenômeno regular, né? A observação pode ser classificada em sistemática ou estruturada, né? A observação é previamente planejada, realizando sob condições controladas. O observador possui clareza quanto às variáveis a serem investigadas. Ele já sabe o que ele vai querer observar ali. Ele já tem noção do que ele vai observar. A sistemática ou não estruturada não tem planejamento. Ele vai estar ali só observando, sem saber o que fazer, né? Apenas observando e anotando as informações. Tipos. Observação participante. O observador integra o meio a investigar. O pesquisador passa a agir como informante, né? Como os informantes. Você vai investigar uma comunidade indígena. Então você vai participar daquela comunidade, você vai morar lá. Você vai investigar uma comunidade quilombola, né? Você vai morar lá, você vai passar um tempo lá para conhecer costumes, tendências daquela comunidade. Isso é muito comum, esse método, em pesquisas de doutorado, né? Que a gente vê muitos pesquisadores indo morar lá, né? Para conhecer os costumes, saber quais tendências, o que aquele povo costuma fazer, né? Observação não participante. O observador não integra o meio a investigar. O pesquisador somente observa os informantes, né? Os informantes vão trazer essas informações para ele, né? Ele não vai interagir com o meio. Ele vai estar só indo ali, vendo ali os informantes, coletando essas informações, mas ele não vai interagir com o meio de forma como participar de forma consistente do meio, né? Vantagens e limitações. Vantagens. Não existe interferência de terceiros, tá? O observador não interfere nas ações do sujeito pesquisado. Possibilita o confronto das hipóteses e variáveis propostas aparentemente com a realidade in loco. Permite o aprofundamento por parte do pesquisador das reações do indivíduo ou grupo pesquisado. Permite, em alguns casos, anonimato do pesquisador e observador. Possibilita que as informações sejam coletadas com calma. Ele vai para ali, ele não sabe quando ele vai voltar, ele só vai voltar quando ele conseguir as informações que ele precisa, né? E limitações. Nem sempre o pesquisador registra os fatos como eles se apresentam ou acontece, né? Às vezes pode acontecer um fenômeno, algo que possa influenciar no comportamento daquela sociedade. Isso pode influenciar na tua resposta dos dados que tu precisa, né? Dificuldades no seu uso em ambientes de pesquisa distantes geograficamente, né? Ou seja, você vai precisar se deslocar para muito longe e ter custos para realizar essa pesquisa, né? Maior complexibilidade para realizar a tabulação e análise de dados. É meio complexo fazer essa tabulação, essa análise, né? Exige maior preparo do pesquisador. O pesquisador tem que entender bastante sobre essa pesquisa para se realizar. Por isso que ela é mais realizada em doutorado. E nem mestrado utiliza essa. Alguns mestrados sim, mas ela é bastante utilizada em doutorado. Se vocês pegarem alguma tese, vocês vão principalmente que trabalha com povos indígenas, povos quilombola, ribeirinhos, vocês vão ver que utilizam mais essa técnica de coleta de dados. Recomendações: utilizar quando for necessário, verificar o ambiente in loco, tá? Quando a população alvo deve precisar ser acompanhada de perto. Quando for necessário identificar claramente reações do indivíduo ou grupo. Quando for necessário observar o indivíduo ou grupo em seu ambiente. Quando as informações a serem levantadas forem difíceis de identificar através das perguntas ou entrevistas, né? Ou seja, você vai utilizar isso quando não é possível identificar informações por meio de perguntas ou entrevistas, né? Então, não é o
o caso de vocês utilizar esse método, eu acredito. Então, é só para forma de conhecimento mesmo, tá? De vocês. Análise de dados. Beleza, eu coletei todos os dados. Tem todos os dados estatísticos, entrevistas, questionários. Mas como é que eu vou fazer a análise desses dados, gente? Né? Essa é uma parte fundamental da pesquisa, que é a parte da análise de dados. Isso não entra na metodologia, faz parte da metodologia, tá? Mas, como eu falei, eu preciso explicar para vocês escreverem como é que vocês vão fazer isso na metodologia. Isso aqui vocês vão fazer já em TCC2. Vocês vão fazer a coleta de dados, vocês vão fazer a análise de dados já em TCC2, tá? A análise dos dados permite organizar e apresentar o resultado da melhor forma, de modo de dar respostas claras ao problema inicial da pesquisa. A forma de análise depende do tipo de instrumento de coleta de dados utilizados, né? Análise quantitativa. Use estatísticas descritivas, média, mediana, moda, ou inferenciais, né? Teste de hipótese, regressão para análise de dados numéricos. Ou seja, são dados em números, né? Vamos dizer que você vai analisar a mortalidade infantil no município de Oiapoque. Mortalidade é a mortalidade infantil, né? E eu acho que criança é considerada até 9 anos, se eu não estou enganado. Desculpa se eu estou errando aqui. Vamos dizer que você precisa saber a idade que essas pessoas estão morrendo, o número por idade. Então isso é uma análise estatística, né? Que você vai estar utilizando para descrever a tua análise dos dados, né? Aí você vai escrever, você vai fazer um gráfico, você vai escrever: estão morrendo mais crianças com 5 anos. Estão morrendo mais crianças. Isso já é o resultado da tua análise, entendeu? Você fazer de forma quantitativa, mas você não vai só colocar o gráfico lá, ou os dados. Você tem que conversar com o gráfico. Você vai escrever ali, né? Conforme apresentar no gráfico 1, você vai estar descrevendo embaixo. Você não vai só simplesmente jogar lá a informação, né? Análise qualitativa. Aplique técnica como análise de conteúdo, análise do discurso ou codificação temática para dados textuais, né? A gente vai conhecer cada uma dessas aqui, tá bom? Estatístico, né? O método de análise estatístico. Fundamentos na aplicação de teoria estatística da probabilidade. A estatística é a ferramenta essencial para esclarecer aspectos quantitativos e qualitativos de muitas ciências no processo de pesquisa científica, né? Permite a extração de informações significativas a partir de dados brutos. O que é dados brutos? Números, gente. Números. Porcentagem. Números. São números, tá? Permite a extração de informações significativas e a partir de dados brutos são amplamente utilizados em pesquisa científica na área no mercado, economia, entre outras áreas. Vocês, administradores, vão trabalhar muito com estatística, tá? Tanto que vocês têm uma disciplina, eu acho, estatística na administração pública, né? Porque eu acho também vocês têm matemática financeira também, se eu não me engano. Porque a estatística, ela vai te ajudar na tua gestão administrativa, a gestão do que você está organizando, da tua organização, né? Vocês como administradores. Além disso, a estatística é fundamental na pesquisa, né? Você precisa dela. E esses dados não precisam ser coletados apenas nos questionários ou entrevistas. Você pode coletar esses dados em fontes secundárias ou terciárias, que são o que, gente? O site do IBGE, o site de várias plataformas. Então você pode estar coletando essas informações em outros ambientes, tá? Que são dados de pesquisa da tua pesquisa que tu pode estar precisando, tá bom? Então essa é a estatística. E vocês podem misturar essas análises de dados, utilizar dados estatísticos, como análise de conteúdo, análise do discurso. Vocês podem estar misturando essas análises dos dados. Mas a análise estatística é isso, você pegar os números, né, e transformar em gráficos.
Ah, professor, como eu vou fazer isso aqui? Existem várias ferramentas, em especial o Excel. Daqui a pouco a gente vai conhecer quais são essas ferramentas. Mas a gente utiliza mais o Excel, tá? Para fazer essa interpretação dos dados, né? E como eu falei para vocês, você não vai pegar esse gráfico aqui e só jogar lá. Você vai ter que conversar. O gráfico 1, o gráfico 2 apresenta aqui. Ou seja, tem essa tendência. Indo ao encontro do pensamento de fulano de tal. De toda aquela referência que vocês utilizaram no referencial teórico. Entendeu? Análise do conteúdo. Análise do conteúdo, gente, é o que eu sou suspeito a falar sobre análise de conteúdo porque é o que eu mais utilizo nos meus trabalhos acadêmicos e das minhas pesquisas, né? É um método de pesquisa qualitativa que permite a interpretação sistemática e objetiva dos dados textuais para identificar padrões, temas, categorias ou significados relevantes. É amplamente utilizado nas ciências sociais, comunicação, psicologia e outras áreas que lidam com dados não estruturados, como textos, entrevistas, documentos, discursos e mídias, né? Como é o processo da análise de conteúdo? Você vai fazer uma pré-análise, né? A escolha de documento, formulação de hipóteses, elaboração de indicadores. Você vai fazer uma codificação, né? Transformar esses dados em unidades de registro, em unidade de contexto. Depois você vai categorizar, criando categorias. Você vai pegar os dados aqui do teu referencial teórico, da tua entrevista transcrita e do teu formulário. Aí você vai ver tendências, você vai codificar, você vai dizer ali o que está em comum ali, o que está tendo de categoria ali, batendo juntos, né? E você vai fazer a interpretação dessas categorias, né? Gestão ambiental. Tem aqui no referencial teórico, tem aqui nas entrevistas, então eu vou fazer uma categoria aqui, gestão ambiental, por meio de políticas públicas. Então é uma categoria, né? Então é algo nesse sentido, assim, nesse sentido. Então é esse aqui que é o processo da análise de conteúdo. Método comparativo. Como o próprio nome diz, você vai comparar os teus dados, né? É um método da pesquisa que envolve a comparação de duas ou mais unidades de análise para identificar semelhanças e diferenças. Esse método é frequentemente utilizado nas ciências sociais, ciências políticas, história, estudos culturais para entender fenômenos complexos, avaliar políticas, sistemas, instituições ou culturas. Gerar insights sobre como diferentes contextos afetam os resultados, né? Então você vai comparar todos os resultados ali que você tem, verificar tendências, né? Para que serve o método comparativo? Descreve as variáveis estudadas de forma mais detalhada, classifica as informações a partir da montagem de tipologia da comparação, estabelece relações de causa e efeito a partir da comparação, né? Você vai dizer que tem muita mortalidade infantil no EAPOC porque tem descaso na saúde pública ou não tem investimento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo chegar? Então vocês vão fazer uma comparação ali, né? De todos os dados, questionário, entrevista e referencial teórico, tá bom? Como é que eu faço isso, professor? Você faz um quadro, tenta olhar ali, né? E também, gente, existem ferramentas, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente pode estar utilizando, mas tem que ter certa expertise para estar utilizando, prática, tá? Eu acho que não é o caso de vocês ainda, mas claro, vocês podem estar tentando baixar depois de utilizar, não tem nenhum problema. Mas o que eu utilizo muito é o Excel. O Excel eu jogo lá na planilha, tento anotar, verificar o que está tendo de tendência. Então o Excel é uma ferramenta. E quem sabe utilizar o Excel, ele é uma ferramenta muito potente, né? Para análise dos dados, em todos os sentidos, tanto de texto como de quantitativo. Passo a passo, né, da análise comparativa. Definição do objeto estudado, vocês já fizeram isso. Identificar o problema da pesquisa, selecionar a unidade de análise a serem comparadas. Segundo, desenvolvimento dos critérios de comparação. Definir variáveis a serem comparadas. Estabelecer critério de comparação, né? O que você está querendo comparar ali? Então você vai definir, né?
o que você vai estar analisando. Ah, mas como é que eu faço isso, professor? Mais uma vez, gente, teu referencial teórico é fundamental, tá? Fundamental para isso. Coleta de dados. Utilizar fontes primárias, secundárias, como eu falei, para garantir a comparabilidade dos dados coletados. Segundo, análise de dados, identificar semelhanças, olha só, e diferenças e organizar tabelas e gráficos, né? Tabela se for textos, né? Gráficos se for números. Então, você pode estar trabalhando nesse sentido aí também, tá bom? Contextualização. Considere fatores contextuais que influenciam os dados, né? Explorar relações causais, por exemplo. Tá, como eu dei o exemplo de Oiapoque, né? Tá tendo muita mortalidade infantil. Eu não sei, eu tô dando só um exemplo hipotético. Eu não sei se é verdadeiro ou não, tá, gente? Essa é a minha afirmação. Por causa que tá tendo muito descaso com o saneamento urbano, né? Daí você vai fazer uma comparação da causa das mortes das crianças, né? Só para dar um exemplo hipotético, tá bom? Interpretação dos resultados. Analisar padrões identificados, validar teorias, né? Isso aqui a contextualização ajuda muito nisso. Relatos de resultados, você vai relatar o que você encontrou de resultado. E conclusões, né? Recomendações para fazer melhorar esse problema identificado. Método de análise de dados. Análise do discurso, né? O que é análise do discurso? É um método de pesquisa qualitativo que se concentra na forma como a linguagem é utilizada em contextos sociais e culturais, buscando compreender os significados, as estruturas e as práticas comunicativas que emergem em diferentes formas de discurso. É amplamente utilizado nas ciências sociais, comunicação, linguística e estudos culturais para investigar como o discurso influencia e é influenciado por poder, ideologia, identidade ou contexto. Eu acho que não é o caso de vocês, mas é importante vocês conhecerem o que é a análise do discurso, né? Isso é mais utilizado para identificar uma tendência, assim, vamos dizer, social, assim, etnográfica, né? Exemplo, discurso selecionado. Artigo de uma revista de moda sobre beleza e estilo de vida, tá? Você vai investigar isso aqui, artigo, né, sobre beleza e estilo de vida. Problema da pesquisa. Como a linguagem, a forma de escrita e as imagens, olha só, utilizadas nos artigos contribuem, esse é o problema da pesquisa, tá? Para a construção de ideias de beleza feminina, né? Então, essa é uma análise do discurso, né? Você vai analisar a linguagem, né? As palavras, né? A forma da escrita. É uma técnica bem complexa, tá? E as imagens podem influenciar essa constituição de ideia da beleza feminina, né? Nesses artigos. Então, isso é um exemplo de análise do discurso, tá? Importante. Você não vai pegar seus dados de forma desorganizada. Você precisa organizar seus dados, né? Então, ordenar seus dados. Você precisa transcrever sua entrevista quando feitos por áudio ou por vídeo. Releitura do material, você tem que ler. Lembra a história do ler. Então, leia, releia, leia e releia. Organização dos dados de observação. Não é o caso de vocês aqui, tá? Mas os dois de cima. Classificação dos dados. Leitura exaustiva, como eu falei, e repetida. Gente, a pesquisa não é fácil. Você tem que ler bastante, tá? Não existe caminho... eu vou jogar no software que ele vai... Não. Você vai ter que ler da mesma forma. Assumindo uma relação interrogativa, né? Classificação preliminar. Você vai classificar os seus dados como primária, secundária e terciária, né? Enxugamento da classificação por temas mais relevantes. Você vai com a famosa categorização. Você vai... essa categorização vai dizer os capítulos que você vai descrever na tua discussão, né? Na tua análise. Você não pode, você pode colocar discussão dos dados e análise dos dados, pode, mas você pode colocar em forma de subcapítulos, né? Essas análises, né? Então você vai pegar tudo isso aqui organizado e vai fazer a triangulação dos dados. Que a organização sendo que a organização é crucial para a triangulação dos dados, pois facilita a coleta, análise e interpretação dos dados. O
proveniente de diferentes fontes e métodos. Então, essa triangulação, você precisa fazer essa organização, é muito importante, tá? Ferramentas de Professor, coleta... Oi, Saulo. só os pesquisadores são fortes, né, professor? Pesquisadores, os caras estão para isso aí, para ler tudo, né? Lê tudo, é exatamente Vai isso. chegar um pesquisador não é fácil não, né, professor? Exatamente. Os pesquisadores, Saulo, e demais, estão para responder respostas, perguntas de problemas da sociedade, né? Verdade, Quando você faz um artigo ou uma monografia, você também está sendo pesquisador, tá? Sim, Não, sim. talvez não como você está respondendo um problema da sociedade que precisa de Certo. resposta, né? Claro que existem pesquisas de laboratório, né? Por exemplo, vocês viram a resposta que deram para a questão da pandemia, né? Em menos de Sim, pô. 4 meses Um e desafio, né, conseguiram professor? Um desafio aí, né? desafio, mas existem muitos problemas, Saulo, que precisam de resposta, precisam de pesquisas, né? Por exemplo, às vezes a gente faz pesquisa visando, às vezes, até ganhar dinheiro, né? É normal, isso é normal, tá? Mas também existe algo maior, que é o bem coletivo. Você tem que fazer pesquisa para a coletividade, que possa agregar a coletividade, né? Por exemplo, olha só esse problema que eu vou levantar aqui agora. Como erradicar a pobreza do mundo? É um tema muito complexo, né? Não existe uma resposta fácil para isso, né? Existem Verdade. caminhos, existe debate, existe produção de artigos, existem metodologias, né? Ações, né? Mas não existe caminhos fáceis para pesquisa. Você vai tentar responder um problema do mundo, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês vão estar respondendo problemas, trazendo respostas, né? De problemas que podem ser replicados em outros locais de trabalhos, né? Então, vocês também, quando vocês começaram a fazer o desenvolvimento, delimitação do tema, o problema, a hipótese, fazendo o levantamento do referencial teórico, vocês também estão sendo pesquisadores também. Menos ou mais importante, não. Eu não coloco nessa estante. Vocês vão estar respondendo a um problema de vários, de milhares de problemas que existem no mundo, né? Então, isso que é interessante, Saulo. Isso que é legal da pesquisa, né? E a pesquisa não é só questão de laboratório. A pesquisa também envolve problema de gestão, que vocês vão responder, outros tipos de problemas, né? Mas que traz respostas para um problema para a sociedade, né? Que vai melhorar um padrão da sociedade. Isso que é legal. Ferramenta de coleta de dados. Tá. Você pode utilizar o Google Forms, né? É gratuito o Google Forms, né? Permite criar questionários e coletar dados de forma fácil e gratuita, né? É muito utilizado. Esse aqui é o mais utilizado por todos, né? Mas muito igual do SurveyMonkey. Não sei se vocês conhecem, já responderam o questionário aqui. Mas assim, por que eu gosto do Google Forms? Porque a maioria das pessoas tem acesso ao Google, né? Então é mais fácil eles acessarem, né? Sendo com o SurveyMonkey, sabe o que eu gosto do Survey? É aquela escala que eles colocam lá, assim, bem diferente para análise, sabe? De percepção de 1 a 5, de 1 a 10, eu acho bem legal do Survey. É a plataforma para criar e gerenciar pesquisa online, com diversas opções de análise. Ela é muito legal também. Ela tem uma versão gratuita, mas também tem uma versão paga, tá? Também tem a Quatrix, né? Que é pouco utilizada, mas é uma ferramenta muito legal também. Avançada para coleta de dados, ideal para pesquisa acadêmica e no mercado. Ela é uma versão tem a versão gratuita, mas também tem uma versão paga dela também, tá? Então essas são as ferramentas de coleta de dados utilizadas, tá, gente? Para fazer questionários de perguntas abertas, fechadas. Entrevistas, vocês podem estar fazendo de diferentes formas. Pelo Google Meet, né? Vocês podem estar utilizando a plataforma do Google para estar fazendo. E existem outras ferramentas também que vocês podem estar utilizando para videoconferência, né? Mas o mais utilizado é o Google Meet.
mas para coleta de questionários, essas aqui são as mais utilizadas, tá bom? É, professor? Oi, querido, pode falar. Mas tem entrevistas que você faz também na caneta e no papel, né? Que você anota, né? Olha, não é o ideal. Não é o ideal, porque o ideal, ele porque a entrevista dura 20, 30 minutos. É, eu entendi a tua pergunta. É porque assim, tu pode fazer a entrevista tanto presencialmente, que você pode levar o papel, a caneta, só que não é o ideal por quê, Léo? Porque você vai ter 20, 30 minutos e você não vai conseguir anotar tudo. O ideal é você levar um gravador. Aí você grava, aí quando você estiver lá no seu local, você transcreve a entrevista, entendeu? Isso de forma presencial. Mas se você for fazer uma entrevista de forma, de forma online, você vai precisar do Google Meet ou de outra ferramenta de videoconferência, entendeu? Mas a entrevista você pode fazer de forma presencial e de forma de videoconferência, tá legal? Ah, sim. E qual é a diferença, professor, entre o formulário e o questionário? É a mesma coisa. O questionário e formulário. É porque assim, um formulário é algo que você preenche ali, né? O formulário você vai preencher o questionário, vamos dizer assim. Você vai formar questões. Isso aqui a gente chama de formulário. Formulário. Essa plataforma. Google Forms, que é Google Formulários. SurveyMonkey, que é um formulário. E nesses formulários você vai elaborar as questões, as perguntas, que são as questões, entendeu? Ah, É, sim. é mais ou menos Entendi. isso, né? Os Tá? questionários seriam as perguntas, As o formulário é a a ferramenta. plataforma, isso, exatamente. Tá? É, ferramenta de análise de dados. Se você descobrir qual é o potencial que o Excel tem, ele é muito, muito potente para análise de dados. Eu mesmo não sabia disso. Eu não gosto do Excel, eu não gostava, eu gosto já. Eu vou utilizar o Word, não, mas o Excel ele te permite uma análise muito poderosa de análise de dados. O que eu aconselho de vocês? Não dá tempo de a gente analisar um por um. Mas o ideal seria a gente pegar um por um e desmiuçar, né? No entanto, vocês são aluno EAD. O aluno EAD é um aluno autodidata, né? Então, eu acredito que muitos de vocês depois vão pegar um vídeo do YouTube, vão colocar lá análise de dados via Excel. Você vai ver que vai ter uma infinidade de vídeos que vão te ajudar você a fazer análise por Excel, tá, gente? Eu só estou colocando aqui que o professor formador, qual é a função dele? É instigar vocês a ir atrás de conhecimento, porque quem faz o conhecimento são vocês, tá? A gente só dá o caminho para vocês irem atrás das informações, tá bom? É a ferramenta amplamente utilizada para análise de dados com funções estatísticas, tabela dinâmica e gráficas. Então ela é muito utilizada. Também tem a linguagem R de programação, para quem trabalha com programação, tá? Linguagem de programação em ambiente para computação e estatística, excelente para análise de dados e visualização. Também tem uma ferramenta nova, muito utilizada hoje nos hackathons, né? Nas academias, que é o Python. É muito fácil de utilizar, você digitando aí no Google, até o chat GPT ele te ajuda a tu formular a ferramenta Python, né? Linguagem de programação que com bibliotecas como Pandas, NumPy, poderosa para a manipulação de análise de dados. O que é essas ferramentas aqui? É uma plataforma, você vai hospedar essa linguagem de programação aqui nessas plataformas, tá? SPSS, isso aqui é um software especializado em análise estatística, frequentemente utilizado em pesquisas acadêmicas e sociais. Então ele é um software de análise estatística, tá? Stata, ferramenta para análise estatística, popular entre economistas e cientistas sociais. Então, para quem trabalha com estatística, essas ferramentas aqui são muito utilizadas, né? São muito utilizadas mesmo, né? E ferramentas para visualização de dados. Olha só, todas essas ferramentas aqui, gente,
Essas aqui principalmente são pagas, tá? Essa aqui é gratuita, do próprio Google. O Tableau é um software de visualização de dados que permite criar dashboards. Vocês já viram aqueles dashboards? Deixa eu voltar aqui. Só para mostrar para vocês mais ou menos. Esse aqui, ó. Isso aqui é um dashboard de dado de pizza. Então, essas ferramentas aqui, o Excel ele vai fazer gráficos assim, tá? Ele vai fazer gráficos assim. Essas outras ferramentas, elas já vão fazer gráficos assim, tá? Então, elas são mais melhor de visualizar os dados, né? Então, o Tableau ele faz essa visualização de dashboard interativos e gráfico dinâmico. O que é gráficos interativos, gente? Você atualiza lá um número, um dado, ele já atualiza automaticamente, tá? Então é uma ferramenta bem legal. Power BI, eu já utilizei o Power BI, tá? É uma ferramenta da Microsoft, ele é do pacote Office, ele não vem no pacote Office, você tem que baixar a versão dele, tá? Para visualização e comportamento dos dados, permitindo a criação de relatórios interativos. Ele permite uma visualização, não como o Tableau e o Google Data mostra, mas ele permite uma visualização bem dinâmica, bem interativa, bem inovativa. Então ele é muito utilizado na academia também, o Power BI. Mas tem que saber trabalhar bastante com ele. Isso aqui, gente, vocês vão inserir informações, vai dar tudo errado. Eu aviso logo pra vocês. Aí caramba, eu não tô conseguindo. Calma. Aí você vai ver lá que são detalhes. Aí você vai. Tô falando isso. Daí você vai ver quando começa a visualizar seus dados. Fica muito bonito os teus dados visualizados. É muito legal esse Power BI também. O Google Data Studio. Pouca gente conhece, tá? Isso aqui é uma ferramenta gratuita. Para criar relatórios, dashboards a partir de dados de várias fontes. Você vai inserir. Todos esses softwares exigem que você insira dados neles para eles apresentarem os dados, tá? Então, são ferramentas de visualização de dados. Professor, mas para que eu vou utilizar isso? Se você quiser colocar no teu artigo, na tua dissertação, na tua monografia, gráficos mais dinâmicos, mais bem visualizados, você joga aqui e fica melhor de visualizar os teus dados, tá bom? Ferramenta de análise qualitativa. São softwares pagos também, tá? O NVivo, eu utilizo o NVivo, é um software que eu gosto muito, né? Quando eu estou com muita pressa. Lembra da análise do conteúdo, análise do discurso? O NVivo, você joga todas as informações aqui, entrevista, referencial teórico, ele faz toda a análise para você, tá? Professor, ele vai fazer minha discussão. Não é isso. Ele vai fazer uma triangulação dos dados, tá? Ele vai te ajudar, ele não vai te fazer tudo por você, ele vai te ajudar, tá? A mesma coisa o Atlas T, tá? Então ele é um software, os dois são softwares de análise de dados qualitativos. O que são dados qualitativos, vocês lembram? Dados escritos, dados falados, que a gente transcreve, tá bom? Dados de texto, tá? Não é dados de números, tá bom? O NVivo não é muito caro. Esse aqui já é um pouquinho mais carinho, tá? Então, quem depois que puder pesquisar no YouTube, vocês vão ver que são ferramentas muito boas para fazer a triangulação dos dados. Quem se interessar depois, na aula de revisão, manda um WhatsApp para mim. Professor, me interessei por esse software, qualquer um desses aqui, que eu tiro um minutinho da aula da revisão para a gente trabalhar um pouquinho nele, tá bom? Não tem nenhum problema não. Posso estar ajudando nesse sentido também. Ferramenta de Big Data, né? Quando você trabalha com muita informação, né, para guardar, ele guarda, ele não faz análise, ele só guarda todas as informações de forma segura, né? Ou vamos dizer assim, se você precisa criar um software, ele precisa do banco de dados, não precisa? Físico. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, você não precisa mais de um banco físico.
tá? Você precisa de um banco de dados na nuvem. Hoje é tudo em nuvem, né? Então esses Big Data ajudam nesse sentido aqui, né? Não é o caso de vocês, mas eu trouxe mais para conhecimento de vocês, tá bom? São pagos também, tá? Tudo exige dinheiro. Né? Limpeza de dados, né? OpenRefine, né? Que é ferramenta para limpar, transformar dados facilitando a correção e inconsistência de erros. O Trifacta, preparar os dados permite limpeza e transformação de conjunto de dados complexos, né? Então, ela é uma ferramenta também que são bastante utilizadas pela academia. Eu não utilizo muito não, mas eu trouxe para vocês conhecerem, né? Tem essa possibilidade de depois analisarem. Gente, até aqui a análise de dados deu para entender o que é essa coleta e essa análise de dados, que depois, não é agora, vocês só vão descrever isso na metodologia de como é que vocês vão fazer. Deu para entender que ficou claro até agora aqui o assunto? Ficou alguma dúvida? Só para resumir, professor, então, dentro da coleta de dados, nós temos análise de dados, observação, o outro que o senhor disse aí, que é a conversação, não é coisa. Análise do discurso. Análise de discurso, questionário, aqui, né? Isso, questionário. Vamos fazer uma revisão rapidinho aqui, ó. Entrevista. Resumindo, gente. Aí, no caso, a gente pode escolher uma só dessas, tem que usar todas, professor? Depende da tua pesquisa. Vai depender muito do que você vai estar pesquisando, né? Você pode utilizar somente uma ou variar, combinar várias técnicas, né? A tua metodologia, Eliel, é tudo. Desde a definição do problema, você vai dizer, definir esse problema por isso, isso e aquilo. Utilizar a análise crítica dos trabalhos acadêmicos para formular hipótese, a metodologia, levantamento dos dados. Você vai definir o que você vai fazer início, meio e fim, tá? Sendo que eu tentei apagar aqui e não consegui. Esqueci onde é que é. Acho que é aqui, borracha, né? Não, apagar todas. Pronto, tá aqui. A gente fez até aqui, olha. A gente já fez a delimitação do problema. Já fizemos a revisão da literatura. Já fizemos a hipótese. Vamos fazer a metodologia, né? Levantamento de dados, análise de dados, conclusão, divulgação de resultados. Isso aqui é no TC2, tá? No entanto, como eu falei, eu preciso trazer isso para vocês, pois você vai descrever isso na metodologia, porque faz parte da metodologia. Então, levantamento de dados, né? Existe uma técnica para você, vários métodos para fazer levantamento de dados, né? Entrevista é uma técnica para levantamento de dados qualitativos. As entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, né? Não estruturadas, vantagens. E temos o questionário para levantamento dos dados, né? Temos a observação, que não é o caso de vocês não vão utilizar a observação. Nenhuma pesquisa que eu vi de vocês vai utilizar esse método aqui, observação. Isso aqui é mais para pesquisas de campo, como você trabalha com comunidades, né? Não é o caso de vocês, tá? Mas eu trouxe mais para efeito de conhecimento de vocês, porque eu acredito que tudo que vem de conhecimento é válido, né? Para que vocês, como eu falei, muitos de vocês aqui vão seguir a carreira acadêmica, vão fazer mestrado, doutorado, né? Você vai pegar esses dados lá. Professor, mas e meus dados quantitativos? Também, IBGE. Você também pode coletar dados quantitativos no seu questionário, né? Que você vai analisar de forma estatística, né? Você vai criar gráficos para você analisar. Então, análise de dados pode ser feita por meio de dados quantitativos, que são os gráficos, né? E qualitativos, que se você vai utilizar a técnica na análise do conteúdo, análise do discurso, né? Para codificar esses textos. Elieldo, tu pode pegar toda a tua entrevista e
teu referencial teórico e jogar no NVivo. Ele vai montar para ti a tua triangulação, né? É muito mais assim, não um professor que é muito bom nisso, que para mim é um computador ambulante, ele faz isso tudo manualmente, é o professor Galindo. Eu admiro muito ele nisso. Ele consegue fazer tudo isso manualmente, acredita? Pegar, analisar tudinho. Eu falo para ele que ele é um computador ambulante, porque ele é muito fera nisso, muito bom nisso. Análise estatística você pode estar fazendo pelo Excel ou por aquele software que a gente colocou lá, né? Análise do conteúdo, que você vai analisar o texto e categorizar esse conteúdo, né? De forma que você possa discursar, descrever sobre esse conteúdo, né? A comparação, que você vai comparar os teus dados que você coletou um por um para encontrar tendências, né? Descrever de forma detalhada porque a causa daquilo. Então você vai fazer essa comparação, né? E tá aqui o passo a passo da análise comparativa. Análise do discurso, que é aquela que eu acredito que vocês não é o caso de vocês, que vocês vão analisar o comportamento por meio de texto, vídeos, até imagens, né? Eu acho que não é o caso de vocês. Do que vocês me apresentaram, não, acho que nenhum de vocês vão analisar, né? Organização, que é muito importante, né, na pesquisa, né? Vocês precisam fazer essa organização para a triangulação dos dados. E as ferramentas, né, para algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando para estar analisando os dados, né? Criar os formulários, criar os questionários no Google Forms, o Survey, Monkey, o Quadrix, isso aqui é para criar formulário, tá? Pode existir outras, né? Mas eu estou trazendo as que mais é utilizada na academia para vocês. Pode existir outras sim, tá? Ferramentas utilizadas para análise de dados, muito importante, principalmente o Excel, né? Dados estatísticos, dados de texto também. Visualização de dados, né? Como é que vocês podem estar, quais ferramentas vocês podem estar utilizando sem ser o Excel, né? E esses aqui são dados dinâmicos, tá? Você joga aqui, automaticamente ele vai gerar para você, né? Os dados, né? Análise qualitativa, que é muito utilizada. Como eu falei, você joga as informações aqui, mas são pagos, tá? E ele já mostra para você, né? Ele faz a categorização para você, né? Então, o Big Data, que são softwares para armazenamento em nuvem, né? Plataforma de processamento de dados para guardar os dados, né? Limpeza de dados, que é o Opera Refine e o Trifacta, né? Deu para entender até aqui, Elielder? Ficou alguma dúvida? Sim, professor. E numa monografia existe uma regra na BNT de quantas laudas pode fazer um referencial teórico? Ou fica tipo ao critério da pessoa? Como eu falei, né? Na última aula, existe uma regra de quantas páginas precisa para referencial teórico? Não. Mas quanto mais referencial você levantar, melhor, tá? Para uma monografia, para um referencial teórico, eu te aconselho tu fazer entre 15 a 20 páginas, mais ou menos, tá? Mais ou menos assim. Mas, claro que tu pode fazer menos, com certeza, tá bom? É porque eu vi lá que o senhor colocou quantidade, né? É isso, eu disse que tinha que ser no mínimo. Eu coloquei mais quantidade para a questão do pré-projeto, que vocês não vão fazer um pré-projeto. O pré-projeto não exige que vocês façam um levantamento grande. Ele exige que vocês façam um levantamento de 2, 3 páginas no máximo, entendeu? Eu acho que no meu deu mais 5 páginas, não tem problema não, né? Não tem problema, pode ultrapassar, não tem problema, tá bom? Ah, tá ok. Professor, referencial teórico depende muito do objetivo. Exatamente. E assim, né? Depende do que você vai realmente propor, a temática, a pesquisa, né? Exatamente. Uma coisa que vai te ajudar muito no teu referencial teórico é os teus objetivos específicos, tá? Ele vai te dizer o que tu precisa levantar no teu referencial teórico. E aquilo que eu falei para vocês, o referencial teórico não precisa estar escrito referencial teórico. Ele pode vir escrito sub-itens, né?
para você direcionar melhor, né? A gestão pública no município do Oiapoque, a importância do planejamento estratégico no Oiapoque, quais ferramentas de design, deu para entender? Então o referencial teórico aí pode estar descrito em vários tópicos, e em cima desse tópico você pode levantar um referencial teórico para esses tópicos, entendeu? Vai depender muito do teu objetivo e do que tu espera alcançar no final, entendeu? Sim, professor. Deu para pegar, Saulo? Ou não? Essa palavra ou não no final, professor. Tá. Tá certo. Ficou mais alguma dúvida, gente? Bora dar um intervalinho de 10 minutinhos? Pode ser só para tomar uma água e um café? Rapidinho. Beleza. Aí depois a gente volta. 10 minutinhos, são 9h42. A gente volta 9h58. Pode ser? Não. Pode ser, sim. 9h52. 9h52. Pode ser. Pode ser? E não esqueça de colocar o nome de vocês aqui no chat, que eu vou pegar como frequência, tá bom, gente? Então eu vou só tomar um cafezinho e já volto aqui, tá bom? Uma água.